vamos mergulhar numa história que, apesar de ter milhares de anos, parece que podia ter acontecido ontem. É a história do Pessach, uma celebração anual sobre a luta pela liberdade e, mais importante ainda, sobre o que ela realmente significa. E para que não haja dúvidas sobre a importância disto nos dias de hoje, olhem só para este número, 99%. Segundo um estudo recente, é esta a percentagem da população em Israel que celebra esta festa de uma forma ou de outra. É impressionante, mostra bem o quão enraizada esta tradição está. Mas então, o que é que se celebra afinal? No fundo, é isto, a comemoração de uma viagem transformadora, a passagem da escravidão para a liberdade. É um pilar, mesmo, da identidade e da fé judaica. Ok, a base de tudo isto é, claro, a história do Êxodo. A narrativa conta como, depois de várias gerações a viver como escravos no Egito, os israelitas foram libertados de uma forma que é descrita como milagrosa. E é este ciclo de opressão e depois redenção que é revivido todos os anos. E isto leva-nos a uma pergunta, não é? Como é que uma história tão antiga se mantém tão presente, tão viva? A resposta está numa cerimónia muito especial, que consegue transformar a memória num ato que acontece aqui e agora. Essa cerimónia é o Seder. E atenção, o Seder não é só um jantar de família. É muito mais. É quase como uma peça de teatro imersiva desenhada para que toda a gente à mesa sinta a história na pele, através dos símbolos, dos sabores, de tudo. Há uma frase de um antigo sábio, Rabban Gamliel II, que resume isto na perfeição. Ele disse que para se cumprir a obrigação do Pessach há 3 palavras que são absolutamente essenciais. Elas são a chave para toda a cerimónia. Vamos ver o que significam. Primeiro, a matzab, o pão ázimo. É um símbolo com 2 lados. Por um lado, é o pão da aflição, que nos lembra da pobreza e da pressa da escravidão. Mas, ao mesmo tempo, é o pão da liberdade, porque simboliza a rapidez da partida. Eles tiveram de sair tão depressa que não houve tempo para o pão levedar. Depois temos o maior, as ervas amargas. E aqui a coisa fica séria. Comer isto é um ato intencional. É para sentir, literalmente, o sabor amargo da escravidão. É uma forma de garantir que o sofrimento dos antepassados nunca seja esquecido. E não fica por aqui. Até as lágrimas têm um símbolo. Os participantes mergulham o vegetal em água salgada para representar o choro dos escravos. Reparem como cada gesto tem um significado profundo. A ideia é mesmo essa, ligar o presente ao passado através dos sentidos. O vinho, claro, também tem um papel fundamental. Durante o Seder bebem-se 4 copos. E não é por acaso. Cada copo corresponde a uma promessa de redenção que está no livro do Êxodo. Cada um simboliza um passo nesta jornada, desde a saída do Egito até à formação de um povo livre. E é aqui que está, talvez, a ideia mais poderosa de todas. A Haggadah, que é o livro que guia a cerimónia, diz algo extraordinário, que em cada geração, cada pessoa deve ver-se não como alguém que está a recordar a história, mas como se ela própria tivesse saído do Egito. É uma ordem para viver a experiência. Isto cria uma dualidade muito forte. A Haggadah insiste que se recorda a dor, a humilhação da escravatura, não por se gostar de sofrer, claro que não, mas porque é impossível valorizar a liberdade a sério sem se compreender o que é não a ter. O doce da liberdade só se sente em pleno contra o fundo amargo da servidão. Mas atenção, a história não acaba com a fuga. A liberdade não era o destino final. O Êxodo leva os israelitas até ao Monte Sinai e lá eles recebem a Torá. A ideia aqui é profunda. A verdadeira liberdade não é anarquia, não é fazer o que se quer. É ter um conjunto de responsabilidades e leis que dão um propósito e uma estrutura à vida em comunidade. E pensem nisto. Esta ideia, com milhares de anos, ressoa de uma forma incrível no pensamento mais moderno. O psicólogo Viktor Frankl, por exemplo, dizia que a Estátua da Liberdade, na costa leste dos Estados Unidos, devia ter um contraponto, uma estátua da responsabilidade na costa oeste. Porque liberdade sem responsabilidade, no fundo, é vazia. A parte fascinante é que a influência desta história ultrapassou fronteiras. A ligação é direta e até surpreendente. Um versículo do livro bíblico de Levítico que fala sobre proclamar liberdade foi gravado onde? No Sino da Liberdade em Filadélfia, um dos maiores símbolos da independência americana. E a história não para aí. Continua com a Estátua da Liberdade. A poetisa Emma Lazarus, que era judia, inspirou-se precisamente nesta herança e na história do Êxodo para escrever aquele poema que todos conhecemos. Foram as palavras dela que transformaram a estátua num farol de esperança para os oprimidos de todo o mundo. Para terminar, voltamos ao início do Seder, às palavras de abertura da Haggadah. É uma mensagem que resume tudo. É um convite e é uma promessa. Reconhece que no presente ainda existe escravidão, seja ela qual for, mas ao mesmo tempo projeta uma fé inabalável num futuro de liberdade para todos.
É esta esperança que o Pesach nos convida a partilhar, ano após ano.